Olá, que ótimo que você chegou para mais essa nossa exploração, hoje com aquela inspiração que vem direto das aulas do professor Júlio Facó. A ideia aqui é sempre essa, né? Descomplicar um pouco gestão, marketing, deixar tudo mais leve, mais divertido. E aquele lembrete rápido, curte, compartilha, comenta aí e segue o canal do professor Júlio Facó que, olha, espalha conhecimento de um jeito muito generoso, sabe? Bem além da universidade, sem visa-lucro. Vale muito a pena. Bom, hoje o papo é uma viagem no tempo. Anos 80. Computadores pessoais, sabe? Aquela coisa meio nova ainda. E como uma ideia simples que surgiu num dormitório de faculdade, meio que virou jogo na indústria. Vamos falar da Dell. E de quebra, entender o que é essa tal de desintermediação e reintermediação. Parece complicado, mas a gente desenrola. Vamos lá. Então, anos 80. PC já existia, sim, mas não era essa coisa popular que é hoje. Lembra até de um programa da BBC para ensinar os adultos a usar computador em casa. Exato. Era uma época, assim, de muita efervescência tecnológica, né? O IBM PC saiu em 81, ajudou a dar uma padronizada nas peças, MS-DOS, aí veio o primeiro portátil, o Osborne, também em 81, Commodore 64 em 82, mais acessível, Apple Lisa, Windows em 83, nossa, muita coisa. Muita coisa mesmo. E a internet começando a tomar forma, CD surgindo. Mas tá, e para comprar um computador nessa época, como era? Ah, era uma aventura. Você tinha que ir num revendedor, uma loja especializada, e assim, você comprava o que estava ali, na prateleira, prontinho. Pronto, entre aspas, né? Porque personalizar, Esquece. Personalizar era, tipo, muito difícil. Exigia tempo, grana, conhecimento técnico que, francamente, pouca gente tinha. E, claro, o revendedor ganhava uma boa margem ali, né? Era o intermediário clássico. certo. E é aí que entra o nosso personagem principal, Michael Dell. 1984, né? Moleque ainda, 19 anos. Estudante lá na Universidade do Texas, super curioso, gostava de fuçar nos PCs. Pois é, e ele não queria um desses computadores de pacote fechado. Ele teve uma sacada, que é o fascinante da história, na verdade, a simplicidade da coisa. Ele olhou para o PC e pensou, ué, isso aqui é tipo um carro, é um monte de peças juntas. Faz sentido. E os fabricantes grandes, a IBM e a Apple, compravam essas peças de fornecedores. Então ele pensou, por que eu não posso fazer igual? É uma lógica simples, mas que ninguém tinha aplicado desse jeito antes, né? E aí, Aí ele foi lá e fez. Comprou as melhores peças que encontrou, memória boa, HD rápido, placa de vídeo, montou o próprio PC do jeito que ele queria. Um computador, digamos, turbinado. imagino a reação dos colegas de dormitório. Exato, ficaram malucos. Nossa, que máquina, monta uma para mim. Começou assim. Pedido atrás de pedido. Isso. E aí a lâmpada acendeu de vez, né? Opa, acho que tem um negócio aqui. Criar uma empresa para montar esses PCs customizados e entregar direto na mão do cliente. Foi aí que ele pegou aqueles famosos $1.000 e fundou a PCs Limited, que rapidinho virou Dell Computers. E o modelo de negócio era totalmente diferente. Completamente. Venda direta. Pela internet, que estava engatinhando, ou por telefone. O cliente escolhia as peças, montava a configuração e o principal, sem o revendedor no meio. Esse movimento de tirar o intermediário, no caso o revendedor, é o que a gente chama de desintermediação. A Dell pulou essa etapa e foi falar direto com quem ia usar o computador. E a vantagem para a Dell era óbvia, né? Aquela margem de lucro que ficava com o revendedor. Exato. Poderia voltar para a Dell para reinvestir ou então virar um preço mais baixo para o consumidor. Mas que tanto. Mas imagino que não tenha sido só flores. Vender direto deve dar um trabalhão. Tem que montar a estrutura de vendas, cuidar da logística, do envio, fazer o marketing, chegar no cliente final. Muito trabalho. E muito custo também, né? Custo administrativo, financeiro, de infraestrutura. Não é simples alcançar o cliente diretamente. E o mercado não fica parado, né? Sempre tem uma revolta. Nunca fica. Olha o exemplo das companhias aéreas. Elas tentaram muito essa desintermediação. Vender direto no site para cortar a comissão das agências de viagem. Ah, sim, lembro disso. Mas funcionou 100%? Mais ou menos, porque aí surgiram outros intermediários, os tais agregadores online, Decolar, Kayak, esses sites. Verdade.
onde a gente compara tudo de uma vez. Muito mais prático, né? Para muita gente, sim, o consumidor viu valor na conveniência de comparar tudo num lugar só. Ou seja, o intermediário voltou, mas com uma cara nova, digital. Ah, então isso é a reintermediação. O intermediário volta, só que diferente. Precisamente isso. Um novo tipo de intermediário surge oferecendo um valor diferente. Comparação, conveniência, curadoria de informação. O consumidor percebeu o valor nisso. Mostra que essa dinâmica de canal não é uma linha reta, sabe? Desintermedia, depois reintermedia. E hoje o cenário é uma mistura de tudo, né? As empresas têm que lidar com múltiplos canais ao mesmo tempo. Exatamente. Venda direta no site, loja física própria, revendedores parceiros, presença em marketplaces como a Amazon, Magazine Luiza. É um ecossistema complexo. Um desafio gigante para gerenciar, imagino. Com certeza. Como você evita que o seu canal online canibalize a sua loja física? Ou que o preço no marketplace seja diferente do seu site? Tem conflito aí. A gestão desses canais, a estratégia de distribuição, está totalmente ligada à estratégia de preço, ao posicionamento da marca como um todo. E no fim das contas, tudo volta para entender o que o público quer, né? Onde e como ele prefere comprar. Sempre. Entender o cliente é a chave. Bom, então, recapitulando rapidinho. A Dell deu aquela chacoalhada no mercado observando e quebrando o padrão. Venda direta, desintermediação na veia. Mas aí o mercado evoluiu, veio a reintermediação com os agregadores e hoje a gente vive essa complexidade de ter vários canais ao mesmo tempo. Isso. A grande lição é sobre adaptação, né? E sobre focar na conveniência de quem compra, seja ela qual for. E fica aquela pulga atrás da orelha, né? A gente falou da Dell começando com essa coisa da personalização total, da venda direta. Até que ponto essa expectativa que a Dell ajudou a construir lá atrás ainda influencia o que a gente espera hoje? Mesmo com esses intermediários digitais todos aí, oferecendo a tal conveniência. Boa pergunta. O que é conveniência de verdade para quem está comprando hoje em dia? Será que é só preço? Ou a customização ainda pesa? Fica aí para a gente pensar. Ótima reflexão para fechar. Esperamos que todo mundo tenha curtido essa nossa conversa, inspirada mais uma vez pelo trabalho do professor Júlio Facó. Se gostou, já sabe, segue o canal dele, comenta aqui o que achou do papo, a gente adora saber. Valeu e até a próxima!